Nesse vídeo eu vou te contar o desfecho da sua história de amor. Muito bem-vinda ao canal Ana Encanta. Trago para você uma leitura de escolha intuitiva para você descobrir um pouquinho mais sobre a sua vida amorosa nesse momento. É uma leitura atemporal. Quando você chega aqui, é o momento certo de você ouvir essa mensagem. É uma leitura coletiva, então fique com aquilo que fizer sentido para você nesse momento. Nem tudo é para todo mundo. Vou te dar duas opções. Você vai escolher entre a ponta, de quartzo gêmeo, cristal gêmeo, e a segunda opção, a jaspe vermelha. Você pode pausar o vídeo para fazer a sua escolha com calma. Vou começar com a ponta de cristal gêmeo. Você que escolheu essa opção, qual é o desfecho da sua história? Primeiro a gente vai descobrir que história você está trazendo, até para você saber se escolheu a opção certa. Então, qual é a sua história de amor? A verdade nua. Mais o quê? A solidão. Aqui, eu tô falando com pessoas que não estão juntas. Pelo menos a maioria. Proteção. Aqui, você, pelo menos a maior parte do que eu tô pegando aqui de energia é: você hoje não está com essa pessoa. Ficaram coisas não ditas nesse relacionamento. Talvez os sentimentos, o que a pessoa sentia por você, o que você sentia pela pessoa, não foi dito, não foi revelado. E aí, independente, de como isso acabou, se é, por exemplo, vocês brigaram, ou se só houve um afastamento, porque até para muitos, por não ser dito, pela pessoa não ter dito realmente o que sentia, o que queria com você, você pode ter se afastado, ou a própria pessoa escolheu se afastar. A proteção, ela, pra mim, aqui reforça essa ideia. É alguém que se fechou, que se protegeu, mas ela também pode estar representando você. Você, por conta disso, você se fechou. Você levantou uma barreira aqui para não deixar essa pessoa te acessar de novo. Isso te causou esse afastamento, ou essa incerteza, ou indecisão, ou falta de clareza, te causou uma dúvida, e aí você se armou contra a pessoa para se defender, para não sofrer, uma situação desconfortável. Mas aqui também pode ser essa outra pessoa que não conseguiu, não foi capaz de se abrir, de se revelar, de dizer o que sentia, que realmente sentia, Aqui, vamos ver, agora a gente vai entrar então no desfecho, mas vou dizer para um grupo pequeno de pessoas, e aí a gente vê se isso aparece mais no resto da leitura. Mas está me vindo, para poucas pessoas, mas está me vindo, de dizer que essa pessoa, uma das verdades que não foram ditas, algo que não ficou claro sobre essa pessoa, é que na verdade ela tinha mais opções. Sabe aquela coisa de a pessoa ficou em dúvida entre você e outra ou outras? Isso tá me vindo aqui. Esse monte de gente nessa carta, são várias crianças. Aqui é muito a ideia materna, da mãe, a proteção, mas nesse contexto dessa leitura, essas várias outras figuras aqui estão me vindo como outras opções. E aí essa incerteza. A pessoa... Você não era a primeira opção, mas isso vai ser para alguns. Vamos ver então qual o desfecho dessa história aqui. Vocês que não estão mais por conta de algo que não foi dito,
coragem. Carta da justiça. Coragem e confiança. Duas palavras bem fortes, né? Que inclusive trazem movimento. Movimento aqui, digo isso realmente, não estou louca. Porque aqui a gente tem movimento também. A flor, né? A semente que germina, que cresce, que tem essa força de... Tá em 4. Essa força de brotar, de vir para a luz, de crescer, de se desenvolver, de florescer. Tem muito movimento acontecendo. Parte desse movimento é interno. Ele precisa primeiro acontecer dentro da Terra, para depois ser visto. Visto a olho nu até, né? A gente tem aqui a verdade nua. A verdade sendo revelada, sendo falada. Aqui, para a maioria das pessoas, quer dizer, para todos que estão assistindo esse grupo, você vai descobrir a verdade. Isso é um fato. É um dos fatos do desenrolar dessa história. Você vai descobrir a verdade. Ou essa pessoa vai te falar o que sente, vai te falar o que aconteceu, por que se afastou, o que estava sentindo, que história... Pode ser aqui uma das possibilidades que está me vindo. Tinha uma história mal resolvida com outra pessoa, aí foi para lá e não deu certo e agora tenta se reaproximar. Possibilidades nesses sentidos de reaproximação, da pessoa vindo ao seu encontro ou de você descobrindo de fato a verdade. Pode não necessariamente ser a pessoa se reaproximando, porque a gente tem o fardo aqui. Mas de modo geral você vai descobrir qual era a da pessoa, qual era a intenção dela, qual é a intenção futura, qual era lá quando isso aconteceu e qual é a futura. Você vai saber. Tem movimentação. Aqui essas duas cartas. Para um grupo de pessoas, é uma movimentação positiva. Positiva, quer dizer, vou refazer a minha frase. Para todos, aqui a movimentação é positiva. Por quê? Uma vez que você sabe a verdade, você decide o que você faz a seguir. Você que está assistindo. Por que eu tô falando isso? Quando a gente tem o fardo aqui, eu vou separar em grupos. Essa pessoa que... Vou começar por esse, né? Essa pessoa que tinha mais de uma opção, que estava dividida, né? Entre você e uma outra ou outras... E não te escolheu, você não foi a primeira opção dessa pessoa. Para esse grupo, eu vejo como essa pessoa se reaproximando de você. Tentando se reaproximar, pelo menos. Até se eu conectar aqui essas cartas, ela tá criando coragem de se reaproximar. Pode ser que não tenha dado certo essa outra história e alguém que vai se reaproximar. O que você decide fazer a partir daí? Tá nas suas mãos. Porque aqui o fardo, nessa situação específica, o fardo tá me vindo como alguém que vem... Sabe quando a pessoa vem com o rabinho entre as pernas? Sabe esse termo? A pessoa vem ali... meio com vergonha, meio assim, sem saber se ainda tem espaço, vai tentar, vai ficar rodeando. Essa carta do fardo, ela traz essa energia mais pesada. E aí, você precisa decidir, a partir disso, porque aqui eu não tô vendo até então, eu vou tirar mais carta, porque eu tô sentindo a necessidade. Mas eu não tô vendo um desenrolar dessa história aqui. O desfecho dessa situação é isso, é a pessoa se reaproximando, é a pessoa te procurando. Aí, eu acredito realmente que tá em aberto. Tá nas suas mãos. Você decide se você quer. Você não foi a primeira opção naquela vez e agora você
vai arriscar? Você vai pagar pra ver? Ou você vai bloquear? Do tipo, não me quis lá, não quero mais. Depende do que você quer fazer. Mas o que eu vejo é a pessoa se movimentando na sua direção. Ou te procurando, né? Para as situações de pessoas que não é exatamente isso, mas né, ficou algo não dito, ficou uma situação assim confusa, teve esse afastamento, pode ser uma pessoa que só por questões próprias, né, pessoais, alguém que não estava pronto para se abrir, ou que não escolheu não se abrir, né? Estava mais fechado. Mesma coisa, eu vejo essa pessoa se movimentando na sua direção. Aqui, nesse caso, é como se ela, enfim, tivesse resolvido a questão lá e agora ela consegue. Só que esse agora ela consegue, é como se ela trouxesse certas cicatrizes. Você vai saber, ela vai te falar, ela vai te contar, mas ainda assim é uma situação delicada. É como se fosse uma pessoa com muita... Você precisa pisar em ovos, precisa ter um cuidado ali, porque qualquer coisa ela se assusta, se dói. Então, mais uma vez, mesma coisa. Você quer, você aceita nesses termos, ou isso não serve pra você? E aí, a última possibilidade, né, que eu trouxe, me veio aqui de falar, deixa eu ver se eu lembro, passou. Esse grupo, né, de pessoas que, como eu falei, todas as possibilidades são positivas. Por quê? Mesmo que não seja a pessoa se reaproximando, você descobrindo a verdade sobre ele ou ela, né, seja lá o que for, esse entrave, seja outra pessoa, sejam questões pessoais, seja, enfim, qualquer coisa, você vai ficar sabendo o que aconteceu. E mais uma vez, tá nas suas mãos. Uma vez que você sabe, você pode decidir o que fazer. Você aceita essa pessoa se reaproximando, você corta, o que você quer fazer? Aqui, para a maioria, eu vejo como isso. Ou a pessoa tem questões mal resolvidas do passado, e é isso que você vai descobrir, tá? Nesse caso. Ou a pessoa tem questões mal resolvidas do passado, de relacionamentos passados, ou tá tava, né, pelo menos, enrolado com outra pessoa, tinha outra opção e não escolheu você. É isso que você vai descobrir. E o que mais? Vamos ver aqui, pegar mais uma carta, pelo menos. O que mais nessa história? Né? Pra gente entender muitas cartas. Vou ficar com essa aqui que saiu sozinha. A voz interior. A própria intuição, né? Eu diria... Eu vou tirar mais uma. Mas eu diria que essa intuição, ela só reforça. Nossa, meu nariz está coçando demais. Sempre que eu começo a fazer as leituras, isso acontece. Dizem que é a canalização. Enfim, tô acessando muitas energias aqui pelo visto e tá fazendo isso. Voz interior é a própria intuição. O que essa carta quer dizer? Você já sabe. Tem pessoas que odeiam quando eu falo isso. Mas é assim, você já desconfia aqui qual é a dessa pessoa, o que aconteceu. Essa sua desconfiança, ela tá sendo confirmada. Se você é alguém que acha que essa pessoa sumiu ou não quis aprofundar um relacionamento com você porque tinha outra, essa é a verdade. É isso. Porque essa imperatriz não, a sacerdotisa tá aqui dizendo isso. Você já sabe qual é a verdade que essa pessoa escondeu. Você sabe.
comparação. Aqui tem outra coisa aí, tem uma outra pessoa, tem uma outra história. E você precisa saber. Eu acho que eu vou ficar tirando carta aqui e eu não vou descobrir o que eu preciso te falar se isso é bom ou ruim pra você, sabe? Se essa pessoa aqui é boa ou não pra você. Volto a dizer, você sabe. O que eu posso dizer em todos esses casos? Se te frustrou, te fez mal, você ficou triste, você se sentiu preterida, e isso te abalou de alguma forma, a minha pergunta, e eu falo isso por experiência própria, de já ter passado por uma situação dessa várias vezes, com a mesma pessoa, e sempre acontecendo de novo. Então aqui eu vou falar de cadeira, de experiência própria real. Você vai querer pagar pra ver? Será que isso é bom pra você? Você, uma vez que essa pessoa já deixou claro, mesmo sem dizer, porque o não dizer também é informação, né? O não falar, não expressar também é informação. Com isso em mãos, você já sabe que essa pessoa é assim, que ela esconde, ou que ela não tá aberta, ou que ela não te quer 100%, que ela não prefere você, que ela tem outras prioridades. Com isso, você daria outra chance para essa pessoa fazer de novo a mesma coisa? Que é isso que tá me vindo aqui. Infelizmente, o que eu preciso dizer para a maioria das pessoas que escolheu essa opção é de que essa pessoa é isso. O que você já sabe, já intui sobre ela é verdade. Se ela fez isso uma vez, ela pode fazer 2, 3, 4 e assim por diante. O que não a impede de te procurar, mas não necessariamente vai mudar. É isso que tá me vindo aqui. Esse tipo de situação. E nem é uma leitura pra mim, porque eu já não tô mais nessa. Você realmente escolheu essa opção e a mensagem que você precisava ouvir era essa. Porque quando vem aqui a comparação, não só a pessoa te comparando, ela não representa só a pessoa te comparando com outras, né? Te colocando ali como segunda ou terceira opção. Mas é também, como ela tá aqui embaixo, você precisa perceber, embaixo da voz interior, ela tá falando pra você. Você precisa perceber se isso tá bom pra você, se isso te traz felicidade, se isso te preenche, se você quer ver onde isso te leva, se realmente tem essa necessidade. Será que você não tá deixando de olhar pra outras pessoas que ou estão ao seu redor ou podem chegar na sua vida, que não vão agir desse jeito, que não vão te tratar assim? Será que você não pode querer, desejar e tirar da sua vida tudo que não é isso, que é alguém que te escolhe, que não tem dúvida de que é você, que não tem dúvida de que quer ficar do seu lado, que tem medo de te perder, que não quer correr o risco de te deixar para depois, porque sabe que pode te perder, porque sabe do seu valor, sabe a pessoa maravilhosa que você é. Então ela quer ter isso perto. Ela não tem dúvida. Essa pessoa aqui tem dúvida, ou teve. Ela duvidou. Ela não viu isso tudo. Então aqui pode ser que você precise colocar isso tudo em comparação e ver o que é bom pra você e o que não é. É isso que me vem de te falar. Tava só aqui embaralhando. Nem vi qual era a carta. Porque era só pra ver se eu tinha mais alguma coisa pra falar aqui, mas é isso. Já falei bastante, né? Vou tirar uma mensagem final pra você com esse oráculo.
Encontre conforto no desconforto, mas não permaneça. É uma carta de reflexão. 4 de copas, te pedindo para refletir sobre o desconforto. Você não precisa ficar no que é desconfortável. É isso que essa frase fala. Não permaneça. Não é nem questão de precisar. Você deve encontrar conforto no desconforto, mas querer sair dele. Querer encontrar aquilo que é melhor para você. Complementando aí a sua leitura com essa frase. Eu vou deixar no card uma outra leitura aqui do canal, se você vai parar por aqui. Tem o meu contato na descrição do vídeo para uma leitura particular. Mas você também pode assistir o segundo grupo, me acompanhar para essa segunda opção. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Vou pro segundo grupo, você que escolheu a jaspe vermelha. Vou deixar a pedra aqui e a gente vai ver, primeiro de tudo, que história você traz pra mesa, né? Pra gente descobrir o desfecho dela. Qual é a história do grupo 2? O Anjo da Bondade. A Reflexão. Mais uma. Saciar a sede. Sabe o que tá me vindo aqui? Esse grupo tem aqui algo. Vou colocar desse jeito. É quase como se você achasse que isso que você tá vivendo fosse bom demais para ser verdade. A primeira carta que vem é o Anjo da Bondade. A gente tem aqui uma ideia, uma energia de uma pessoa que tem bons sentimentos, boas atitudes, uma pessoa boa. E essa reflexão ali no meio, a gente tem o Anjo da Bondade e do outro lado saciar a sede. Por isso que eu disse que é bom demais para ser verdade, muitas vezes parece, né? Porque é algo que você queria viver, você que escolheu essa opção, você tá num grupo de pessoas que tá vivendo algo que é bom, que é muito bom, e é algo que você queria viver. Mas ao mesmo tempo, essa reflexão aqui no meio do caminho, entre as duas, é como se ela me falasse que você muitas vezes se pega pensando e algumas vezes deixando o medo até tomar conta do tipo, a qualquer momento será que essa pessoa não vai me magoar? Você se pega pensando sobre isso que você está vivendo, tentando entender por que isso está acontecendo na sua vida. Aqui pode ter um grupo de pessoas que não está mais com essa pessoa. É sempre possível. Você viveu algo, ou você encontrou alguém no seu caminho que pareceu ser essa pessoa enviada pelos anjos, sabe? Alguém muito bom, alguém que combinava muito com você. E aí isso você pode encaixar também porque você tá vivendo, tá? Nesses grupos. Mas vou falar talvez para pessoas que não estejam com essa pessoa. Pareceu alguém que combinava muito com você, pareceu alguém enviado pelos céus, porque tinha tudo a ver, foi no momento certo. Era exatamente o que você queria, mas alguma coisa afastou vocês. É possível. Essa reflexão aqui no meio pode estar representando esse momento de hiato, né? Não tem um vão entre vocês. Pode ser. Mas, de modo geral, eu diria que a maioria, pelo menos, das pessoas é um grupo de pessoas que estão com esse sentimento de que isso tá bom demais pra ser verdade. Eu quero muito que seja verdade, eu quero muito viver isso, mas tem alguma coisa ali. Acho que talvez por isso você esteja aqui, né? Pra entender o que vai acontecer. Faz sentido. Agora pensando faz sentido. Mas então tem esse outro grupo, né? Que você ou viveu algo, ou conheceu essa pessoa, vocês podem ter se conectado. Se é esse o caso, tá me vindo muito isso, assim, de explicar um pouquinho mais. Vocês se conectaram,
Você percebeu todas essas características em comum entre vocês, as características que te atraíam, tava tudo ali. Mas alguma coisa não deu certo, não desenrolou. Aí a gente vai ver então o que vai acontecer na sequência dessa história, né? Agora aqui com o tarô. Qualquer uma dessas possibilidades. Qual o desfecho? O fardo. A solitude. Virou aqui. Mais o quê? Aventura. Ainda bem, né? Porque eu tava aqui tentando entender o que isso quer dizer. Porque, assim, o fardo com a solitude... Inclusive, o fardo tava no primeiro grupo. Se eu não me engano. Já tem uns minutos que eu fechei aquela leitura. Mas é uma carta que traz um peso, traz uma energia de eu tô carregando comigo alguma coisa. Isso faz sentido pro grupo de pessoas que acreditam que é bom demais pra ser verdade. Você tá carregando com você sentimentos, medos, principalmente medos, que não precisavam tá aí. Tá te pesando. Tá te fazendo não avançar nessa história, se esse é o seu caso. Né? Para alguns, inclusive é uma mensagem aqui de alerta. Por quê? Quanto mais você carregar essas noias com você, mais você vai se afastar. Aqui a gente tem o eremita. É uma carta que fala de solitude. Solitude é diferente de solidão. Porém, eu vou colocar os dois no mesmo balaio aqui. Não necessariamente quer dizer que a pessoa vai terminar com você. Porém, você precisa ficar atenta para não sabotar algo que pode ter um futuro lindo. A gente tem aqui o pajem de ouros. Ele é a energia da criança, é algo que ainda tem muito chão para se desenvolver. E tem uma vontade de desenvolver isso aqui. Porém, quanto mais você carregar esse peso, mais difícil fica. Porque tem essa solitude aqui no meio do caminho. E percebe que ela tá junto da reflexão? Lembra que eu falei que tinha um vão? Talvez eu tenha dito pro outro grupo, mas é uma energia que é como se estivesse te impedindo de avançar, de chegar aqui. De chegar onde você quer, saciar a sede com a aventura, com esse pajem, de viver essa história. Tem potencial, tem caminho, mas tem bloqueio. E o bloqueio não é da outra pessoa, o bloqueio aqui é seu, é interno. Qual é o caminho de cura disso aqui? O próprio eremita. A solitude aqui, essa carta traz essa imagem com a pessoa que encontra o brilho interior, a iluminação, a sabedoria. É você buscar olhar para as suas feridas, curar as suas feridas para que elas parem de te influenciar a enxergar as coisas por esse olhar negativo. Entende? Pro grupo agora de pessoas que teve aqui, não estão juntos, né? Teve um afastamento, era alguém que parecia tinha muito potencial, mas não rolou. Para esse grupo de pessoas, eu vejo como um desbloqueio acontecendo nessa situação. Esse fardo aqui é uma carta que traz movimento. Difícil. Tá pesado. Subir essa montanha carregando esse monte de coisa aqui desnecessária é pesado. Dá pra fazer. Só é pesado. E aí a gente passa aqui por essa solitude. Então eu vejo muito, nesse caso, como uma necessidade ou um período em breve, né, daqui pra frente,
em que ou a pessoa, ou até você, ou os dois, vão passar por esse processo de destralhar, de se curar de algumas coisas, de se harmonizar internamente, de encontrar a própria luz, de enxergar a própria luz, de encontrar essa sabedoria interior, para então conseguir se reaproximar, fazer um movimento de viver isso aqui. No caso, tem que deixar bem claro aqui, a situação é: você percebeu essa pessoa como alguém perfeito para você. E essa pessoa também. Foi recíproco, foi mútuo aqui. Os dois sentiram, e você sabe. Você sentiu que a pessoa sentiu mesmo. Teve reciprocidade. Mas teve alguma coisa que impediu, teve um bloqueio. E é esse bloqueio que sai do caminho. É essa situação que eu vejo. Tá? E aí vem aqui o pajem com esse movimento, né? Esse impulso, até se a gente for pensar na energia dos pagens, que eles eram os mensageiros, né? Então pode ser aqui comunicação, essa pessoa se reaproximando realmente, depois de conseguir se reorganizar, digamos assim. Pode não ser rápido aqui. A partir do momento que você está vendo esse vídeo, né? Você não chegou aqui à toa hoje. Então, a partir desse momento, ainda assim pode não ser rápido. Pode não ser da noite para o dia. Tem um processo aqui. O eremita é uma carta de processo. Que muitas vezes pode ser lento. Mas, até por a gente ter aqui uma carta também de ouros, que é mais lenta. É uma energia mais lenta, né? Do naipe. Então, pode ser que não seja rápido, mas tem todo um caminho aqui positivo. É até uma ideia de aventura, né? Uma ideia de jornada. Tem uma jornada que precisa acontecer aqui, de modificação. E eu diria que em você também, você que está assistindo, não só da outra pessoa. Tem algo aí dentro de você que precisa ser trabalhado, lapidado. Vou pegar mais uma carta. O controle possivelmente é uma delas. Porque, né? A gente tem aqui uma energia de limitação em primeiro lugar. Volto pro que eu estava falando antes aqui sobre o fardo. Para todos os grupos, né? Sejam os medos, sejam as limitações. Aqui pode ser isso, mas pode ser a própria ideia de controle, a necessidade de controlar o resultado, controlar o momento. Se não for aqui, o que me vem de falar nesse sentido você pode estar aqui querendo saber o desenrolar dessa história, noiada, né, com aquela paranoia de que será que vai dar certo, será que não vai, tá bom demais para ser verdade, porque você acredita que tem que ser no tempo que você acha que tem que ser do jeito que você acha. Se for um pouquinho diferente, tá errado, não vai dar certo, sabe? Então aqui a gente tem uma necessidade de soltar. Deixa rolar. Trabalha essas questões internas que isso tá te atrapalhando e deixa rolar. O controle tá trazendo isso. É um outro ponto aqui que precisa ser lapidado, né? E eu diria que até isso é uma mensagem para todas as pessoas que estão assistindo. Não só para a galera aqui do Bom Demais para Ser Verdade. Para o outro grupo também. Soltar o controle é entregar para o universo. E se tiver que ser, vai ser, sabe? É muito difícil fazer isso, eu sei. Mas é a necessidade aqui. Para permitir que isso aconteça. É muito naquela coisa de quando você soltar, a coisa flui, a coisa anda. É muito isso que tem aqui. Tá travado, até aqui tá travado, tá parado. Tá aqui na solitude. Se você solta, você fala assim, não espero mais nada dessa situação. Se tiver que ser, vai ser. Se a pessoa tiver que voltar a me procurar, ela vai na hora que ela achar que tem que ser. E dane-se, eu vou viver minha vida. Não vou mais pensar nisso.
quando você faz isso de verdade, genuinamente, não é falar, mas seguir pensando, não é só da boca pra fora. Quando você soltar, a coisa flui. É muito aquela coisa de você falar assim, caraca, tava até agora esperando. Quando eu parei de acreditar que ia acontecer, a coisa acontece. É muito isso que eu vejo aqui. É real essa situação que tá me vindo. Vou pegar uma última carta. Exaustão. E eu não vejo ela aqui como algo ruim, tá? Ela tem uma energia mais pesada também. Mas aqui é aquele momento de eu não aguento mais, não dá mais pra ser assim. Não dá mais pra seguir desse jeito que tá. Quando você soltar, quando você se desarmar, desfizer dessa expectativa, desses sentimentos aqui que estão atrapalhando, quando você se desfizer disso, a coisa vai fluir. Me vem muito isso. Por que eu tô falando o tempo inteiro disso? Não é porque eu quero trazer uma mensagem positiva independente das cartas. É simplesmente porque essas duas primeiras cartas que saíram aqui trazem isso de alguém bom, alguém que tem as características que são boas pra você, que você viu o potencial. Se você viu o potencial, a leitura tá dizendo que você tá certa. Não é uma ilusão. Você viu algo que você distorceu. É isso que eu quero dizer. Se você acreditou que é uma boa pessoa, se você acredita que é bom demais pra ser verdade, é verdade. É isso. E aqui a terceira carta, né? Inclusive aqui junto do saciar a sede, tá a aventura. Então ela teve esse desfecho positivo. Eu tirei essas duas últimas aqui, complementando. Mas era pra eu acabar aqui. É que no primeiro grupo eu fiz o mesmo. Então eu quis fazer aqui também. Mas essa última traz esse potencial positivo. Por isso eu tô dizendo que é uma energia que tem esse potencial positivo. Não sou eu que tô querendo ver coisa onde não tem, não. Mas não quer dizer que isso vai acontecer agora. Talvez esse seja um ponto negativo. Talvez exista aqui em você um trabalho a ser feito. Você precisa passar por esse momento de bloqueio nessa situação para que você se desfaça essas 3 cartas, tudo que eu falei aqui sobre elas, para que você se desfaça disso que não tá te fazendo bem, não tá contribuindo. Você precisa aprender a soltar o controle. Você precisa aprender a trabalhar esses sentimentos aqui, que eu disse ali. Volta pra assistir se você não lembra. Entende? Até isso, você tá vivendo o que você precisa viver. Tem um porquê de ser assim. É isso. Vou pegar uma última frase aqui desse oráculo para finalizar a sua leitura, trazer uma mensagem. 4 de ouros. Falta de confiança e medo de deixar fluir geram estagnação e bloqueios. Porque, né? Sai a frase exatamente que traduz tudo que eu falei aqui. Exatamente o que eu falei aqui e aqui. E é isso que você precisa fazer, é isso que você precisa saber. É o momento de você fazer isso, de confiar mais, superar esse medo, trabalhar esse medo, para que as coisas fluam, para que você veja essa movimentação, para que você viva essa história. É isso que você precisa trabalhar nesse momento para sua vida amorosa, para essa história fluir, porque você tem algo bom para viver nessa história. Confia. É isso que eu tenho para você. Se você quiser o meu contato, tem aqui pra gente fazer uma leitura particular para entender a sua situação. Afinal, é uma leitura coletiva, né? Nem tudo é para todo mundo. Então é sempre bom confirmar com uma leitura particular, sempre. E vou deixar no card aqui uma outra leitura para você seguir aqui recebendo uma mensagem, talvez, para essa situação específica aí na sua vida, aqui do canal, tá?
É isso. Espero você no próximo vídeo. Até lá!